Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, canal João Araújo. Eu sou o João. Vamos fazer a avaliação desse carro. Poxa vida, mas você já deve ter visto aí 38 avaliações, diversos canais, canais grandes, canais pequenos. O que que você tem a falar a mais aí pra gente sobre esse C3? Eu vou tentar abordar, galera, assuntos que não são falados nos vídeos geralmente e que são bem interessantes, pelo menos no meu entender, tá? Então, se você conhece o nosso trabalho, já te inscreve. Se você não conhece ainda, já te inscreve também. Muita gente que o nosso vídeo infelizmente não é inscrito, acaba não se inscrevendo. Eu já vou pedir um pouco de perdão para vocês aí, porque o local que eu estou aqui, ele tem um pouco de vento, tem alguns batuques de construção próximo aqui, mas vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível. Beleza, galera? Então deixa aquele like, se inscreve aí. Nós estamos aí passando de 1.500 inscritos. Galera, esse é o Citroën C3, ele é um carro, nessa versão aqui, a Live Pack, porque ele vai ter a multimídia e o limpador traseiro, tá? É um carro bem básico, no meu modo de ver, pelo preço dele. Esse carro hoje, ele é vendido nas versões 1.0, são 3 versões. Ele tem a versão Live, que ela é a partir de R$ 69.990, consulta efetuada em julho de 2023 no WhatsApp da Citroën. Live Pack, que é esse daqui, que ele está a partir de R$ 77.990. A diferença dele é que ele tem um limpador traseiro e a multimídia. E por fim, ele tem a versão Fuel 1.0, que ela é a partir de R$ 81.990. Então são essas 3 versões que é disponibilizado no motor 1.0. Eu sinceramente eu acho que são as melhores versões. Eu acho que esse carro não compensa na versão 1.6, porque o preço dele já se aproxima bastante de outros carros que eu considero melhores do que ele, como o próprio 208 da Peugeot, o próprio HB20 também, que eu considero melhor, entendeu? Então eu acho que não vale a pena. Então eu vou focar só nessas 3 versões, e principalmente nessa versão aqui, que é a 1.0, né? Com o pacote Fuel Pack, né? Que seria a multimídia. Então vamos lá, vamos falar primeiro aí do carro em si, né? O Citroën C3 é um carro que a primeira geração chegou em 2004, é aquele bem ovalado, que eu vou deixar até a foto aí para vocês lembrarem. Acho que todo mundo lembra. A segunda versão, ela chegou por volta aí, eu não sei exatamente o ano, mas eu creio que tem sido 2011, 2012, tá? E essa versão aqui chegou o ano passado, 2023, né? Chegou com certo atraso, ele já é um carro que já é vendido na Índia já há um tempo maior, e chegou aqui no Brasil, né? Ele é um carro que vamos fazer aqui algumas medições e já vamos passar para vocês aí, né? Esse é um carro 1.0 da motor Firefly, da mesma linha do Argo, né? Se você já deve saber, mas ele é do grupo Stellantis, né? A marca Citroën. E com isso ele usa o motor do Argo e o câmbio também. Eu vou falar um pouco das impressões de dirigir desse carro em outros 2 test drives. Você está vendo aí que o carro está até sujo, né? Ele já fez um off-road com ele aí, leve. Não tão leve assim, mas não chega a ser uma trilha 4x4, né? E você vê que ele está bem sujo aí. E eu vou fazer isso, vou falar sobre a dirigibilidade dele em outros 2 vídeos que você vai ver no canal aí. Nos próximos meses, próximas semanas. Certo, galera? Então é isso, vamos falar do carro em si. Primeiramente, vou falar das dimensões dele. Então, falando das dimensões. Esse é um carro que ele tem uma altura total do carro de 1,58 m, que seria a altura do chão, né? Até o teto. Para você ter uma ideia, o Creta, por exemplo, que é um carro dos SUVs mais alto, é um carro que eu tive, ele tem 1,63 m. Então assim, ele é praticamente da altura de um SUV. O comprimento total dele é 3,98 m, que é exatamente igual ao do HB20, por exemplo, em base de comparação. O entre-eixos dele é 2,54 m, que é também bem próximo do HB20, que tem 2,53 m. Um Creta, por exemplo, tem 2,59, entendeu? E um Tracker tem 2,57. E para fim de comparação, um Mob, por exemplo, tem 2,36.
né? Então assim, você vê que esse carro aqui está muito próximo de SUV e bem longe do carro compacto igual o Mobi. O que mais? O entre-eixos eu falei, né? Esse carro ele usa pneu 19565 aro 15. É um pneu que eu considero bom para a proposta do carro. Ele é um pneu bem borrachudo até. A largura dele é muito boa, né? No meu Palio, por exemplo, eu coloquei a medida 175 para o carro ficar, porque é a aro 13, né? Para ele ficar um carro um pouco mais com borracha assim para andar na estrada não asfaltada, né? Esse carro ele tem um porta-mala de 315 litros declarados, certo? O que eu posso falar do porta-mala? O porta-mala eu não gostei muito do porta-mala dele, tá? Embora seja praticamente do tamanho do Palio, um pouquinho maior, talvez caiba aí uma maleta a mais. Mas a boca dele eu achei muito alta, certo? A boca dele já é um carro mais alto, né? E a boca dele é a boca mais alta, né? E por conta do design dele, né? A tampa ela abre só a partir daqui. Eu acho que até uma crítica do design dele que eu não gostei muito. Esse espaço para a placa dele é muito grande. A placa poderia ser um pouquinho mais baixa e o porta-mala abrir mais ali, mais baixo, né? Mas assim, eles fizeram pelo design, né? Considerando o design. Mas assim, em linhas gerais é um carro muito bom, espaçoso, tá? Ele é um carro que se você está saindo de um carro como o tamanho de um Palio, o tamanho de um Uno, de um Celta, é um carro que você vai se surpreender de espaço, né? Um carro muito bom nessas condições. Agora vamos falar aí das medidas internas dele. Antes de falar das medidas externas deles, vou citar aqui outras dimensões aqui na questão da altura. Esse carro eu medi, tá? Com minha trena, tá bem ali no carro, tá? Não é medida de chute nem nada, fiz bem num lugar plano. Esse carro ele tem 20 centímetros de altura na dianteira, tá? Embora no Carros na Web a altura declarada é 18, mas eu medi, tem 20 centímetros, tá? Geralmente isso acontece mesmo, a medida que tem lá no Carros na Web é que é diferente, certo? Se você contar aquela linguetinha, essa linguetinha aqui, ó, que é de plástico, vocês conseguem ver? Essa, né? Se você desconsiderar ela, ele vai dar 16 centímetros, tá? Então ele é 16 considerando ali a linguetinha e 20 considerando o para-choque, a base do para-choque. Na lateral ele tem 21 centímetros de altura e a altura de saída dele é 29 centímetros, isso que dá uma boa altura de saída, certo? Muito interessante essas medidas dele, tá? Pra você ter ideia, um Palio, por exemplo, o meu Palio tem 15 centímetros de altura. O Tracker ele vai ter 19 centímetros na linguetinha e 21 centímetros se você considerar o para-choque. Então você vê que é um carro também em altura de SUV. E se for comparar com a minha Tracker, por exemplo, aí é muita diferença, porque a minha Tracker tem 15,7 centímetros de altura só, também medido, viu? Vamos lá ver as medidas internas. Então galera, estamos aqui a bordo do Citroën C3. Eu estou filmando sozinho e não vai dar para vocês verem, mas a altura que a gente tem aqui do banco até a minha cabeça, eu tenho 1,71 m, tá? Então a altura de eu sentado aqui até o teto, ele dá exatamente entre 7 e 8 centímetros. Eu que tenho 1,71 m, certo galera? O banco ele tem 50 centímetros de largura e o comprimento dele, nessa medida aqui, daqui até aqui, 52 centímetros. Já o banco de trás, fiz a medida aqui também no banco de trás, ele tá com a capa aqui, né? Mas aqui no banco de trás, ele tem 47 centímetros assim, tá? E a largura dele total é 1,21 m, mais ou menos, tá? Essa medida me desapontou um pouco. Ela é do tamanho do Ford Ka, por exemplo. O pessoal acha que é um carro maior assim, o banco vai ser mais largo, né? Pois é, mas ele tem a largura exatamente do Ford Ka,
que a gente já fez a avaliação aqui no canal, foto de cada minha noiva, né, que a gente tem aqui. E tem vários vídeos aqui no canal. Então, nesse ponto, no banco de trás, eu acho que ele desapontou nesse ponto aí, certo? A altura para a cabeça, para a minha cabeça, aqui encostado certinho, ele é bem ajustado, tá? Ele vai sobrar aqui 2 centímetros mais ou menos, tá? Esse carro ele tem essa, não dá pra ver, ele tem essa coluna aqui, ó, essa barra, que deve ser algum reforço, que tira um pouco do espaço da cabeça, tá? Então ele vai dar aqui, se você recuar mais a cabeça, ele dá um espaçozinho maior, de 2 a 3 centímetros. Se você sentar mais reto assim, você vai encostar a cabeça nessa barra, entendeu? Já o espaço aqui, ó, de joelho, eu fiz a medição aqui, dá 2 mãos fechadas minha, sem forçar o banco para lá, né? Isso aqui dá uma medida de 16 centímetros, certo? Essa medida aqui, eu comparando aqui, ela é praticamente... na verdade ela ficou até maior do que a do Creta, por exemplo, né? Isso porque eu creio que seja por causa do banco. Esse banco é um banco mais fino, tá? Ele é um banco, não é dos mais confortáveis, tá? Sendo bem sincero, esses bancos, né? Tanto de trás quanto de frente. O banco do Creta é um banco com muito mais espuma, muito mais confortável. Então, por ele ter mais espuma, a posição acaba que fica menos espaço aqui, mas também não vai dar tanta diferença. Se você tem até 1,85 m, eu creio que 4 pessoas viajam tranquilamente nesse carro. Beleza? Vamos lá para frente mostrar um pouquinho. Pessoal, falando aqui das funções do computador de bordo dele, se é que podemos chamar assim, né? Esse computador de bordo aqui foi uma das maiores coisas que me desapontaram dele. Ele chega a ser até mais incompleto do que o do Mob, né? O que pesa muito contra ele, porque o Mob também não tem nada demais. Ele tem a função aí de, vocês estão vendo aí, de odômetro, né? Ao lado esquerdo aí você está vendo o tanque de combustível, no lado direito aí a temperatura. Aí você passa aqui, ele tem um trip A, um trip B, né? Uma aferição aqui de média de combustível, eu imaginei até que esse carro era mais econômico. Por conta que eu andei com o tanque cheio, o tanque foi baixar o primeiro sinalzinho ali, só chegando já aqui onde que eu estou. Eu andei mais ou menos 80 km, né? 80 quilômetros. Só que o tanque dele é 47 litros, então assim, é um tanque maior também, é por isso. Tá? Ele não é tão econômico assim quanto eu imaginei, fez 9 km por litro. Isso é um trajeto misto, tá, galera? Barrei aqui no limpador. E tem aqui uma função de distância, né? Distância. E esse LL3 aqui que eu não consegui descobrir o que que significa isso. Não sei se tem a ver com revisão, não consegui identificar, né? Naquele canto ali tem a luz de óleo, a luz de bateria, né? O aviso que o cinto não está conectado, a luz de bateria. E do outro lado aqui, as outras luzes, né? Luz de freio de mão e as outras luzes aparecem aqui nesse lado aqui. Então assim, não é nada demais, eu acho que é o ponto negativo desse carro, tá? Esse computador de bordo, esse painel de instrumentos muito fraquinho, tá? A multimídia dele já, por outro lado, é uma multimídia bem interessante, assim, em questão de tamanho de tela, tá? Só que também outra coisa que me desabonou nela, porque ela não tem botões físicos, tá? Tá vendo aqui que ela não tem nenhum botão físico. Tudo é pelo touch, por exemplo, para você conectar a música do seu celular, aí você tem que entrar no Android Auto aqui, entendeu? Aí você vai procurar, sem contar que ela é um pouco lenta, né? Aí você tem que vir aqui, no caso meu aqui, já tá aberto no mapa, né? A vantagem é que a conexão dele é sem fio. Conexão sem fio com Android Auto, né? Mas assim, aí você tem que clicar aqui para achar suas músicas, as músicas que você quer, entendeu? Então assim, essa condição assim não me agradou, entendeu? Ele a multimídia assim, é muito integrada ao Android Auto, isso é bom. Porém, não tem botão físico, tá? Botão de volume só aqui, ó, para aumentar e diminuir aqui, ou então no comando no volante, tá? No comando aqui no volante. Ele não tem função, pelo menos não achei aqui, né? Acho que não tem, realmente não tem. É como você, por exemplo, mudar a música aqui, a não ser aqui, ou pelo comando de voz, ou então acessando aqui, né? Acessando aqui no meu caso aqui o YouTube Music, né? Mas seria o aplicativo que você usa e passando a música aqui na tela. Então assim, não me agradou
esse método, né? E não achei nada interessante, tá? Eu que já tô acostumado, tá vendo? Aí tem que apertar o play, aí passar a música aqui, entendeu? Então assim, dessa forma eu não gostei, tá? Da forma com que eles trabalharam a multimídia. Eu gosto de ter as funções físicas também, eu acho que é interessante ter, né? E outra coisa, o comando dela de voz, ela não tá bem integrado, né? Os comandos, muito diferente de um Alexa, por exemplo, que você comanda bem, aqui você não consegue comandar muito bem. Você fala uma função e ele entende outra, entendeu? E aí atrapalha mais ainda. Então essa parte de conectividade é uma parte que é bom pelo tamanho da tela. O áudio, o som do áudio, ele tem uma qualidade razoável. Para um carro de entrada, ela chega a ser melhor do que a do HB20, por exemplo, que eu tive. Mas assim, tá inferior aos SUVs, do Creta, do Tracker, a qualidade do alto-falante é inferior, tá? E essa parte tirando isso, as partes eu não gostei, tá? Os comandos ar-condicionado, comando comum, tá? Comando normal, ar-condicionado e tal. Aqui tem uma entrada USB que nesse carro aqui não tá carregando meu celular. Não sei se é algum defeito ou se essa tomada aqui é só para acessar a multimídia, entendeu? Aí tem que conectar um 12 volts aqui para carregar, entendeu? O único carregador que eu teria. Essa forma aqui também do ar-condicionado aqui também não me agrada também. Ela aparenta ser um pouco frágil, tá? Não me agrada esse tipo. O painel dele em si também não gosto do acabamento dele, tá? Essa aqui não é a versão de entrada, a segunda versão, maçaneta preta. Poderia ter pelo menos aqui um cromadinho aqui, né? Tudo plástico duro, como vocês já conhecem de carro de entrada, né? Então assim, internamente, e os bancos também eu não gostei. Eu prefiro o banco do meu Palio, por exemplo, que tem mais espuma, tá? Do que desse daqui. Então assim, você vê, né? O carro ele ganha algumas coisas ao correr do tempo, que é a conectividade de multimídia e tal. Só que outras coisas acabam que piora, né? Por exemplo, o desenho do painel eu não gosto, a forma de saída de ar também não me agrada, o banco também não agrada, entendeu? Já o câmbio, eu vou falar isso no outro vídeo, né? O quanto a câmbio, o motor, eu vou falar no vídeo de test drive, tá? Mas é o mesmo câmbio do Mob, tá? Mesmíssima coisa, engate. Não senti diferença nenhuma do Mob que eu dirigi de locadora. Claro que tem uma evolução do meu Palio, por exemplo, né? Que é um câmbio mais novo, assim, né? Aperfeiçoado com o tempo, mas assim, nada de diferente. Então vamos dar uma saída ali de fora para dar o veredito final desse carro. Gente, finalizando aqui o primeiro, digamos assim, primeira parte dessa avaliação. Vou fazer ainda outros 2 vídeos de avaliação na estrada dele, né? De comportamento dinâmico, tá? Avaliando dando um veredito parcial aí, nesse primeiro momento aqui de avaliação dele. Pontos positivos desse carro: espaço interno, principalmente a altura dele, né? Que não é bem espaço interno, mas a altura dele é uma altura boa. Você que tem idosos em casa, você que é mais idoso, precisa de entrar e sair do carro, ele é um carro mais alto, comparável até a SUV, né? A altura dele do solo também é muito interessante, é uma altura de 20 centímetros aí, entre 16 e 20, depende do que você considerar, né? Tem um flipzinho ali, que fatalmente deve quebrar com o tempo, ou arranhar, ou você mesmo vai tirar por conta de barulho, tá? Que seria um flip aerodinâmico, todos os carros têm atualmente, né? Então aquele flip ali, se você considerar a medida dele, dá 16 centímetros. Se você tirar ele, eliminar, que pode ser feito, dá 20 centímetros de altura. Então é uma altura boa, a altura de saída é 29 centímetros, também muito boa. É um carro bom de você entrar, certo? Outro ponto positivo, a multimídia dele é uma multimídia muito boa, tá? Assim, em tamanho de tela, tá? Que eu tô falando. É uma multimídia boa em tamanho de tela. E é um carro, assim, espaçoso para quem vai atrás, assim. Por exemplo, 4 pessoas, eu acho que com 1,85 m, até 1,85 m vão de boa nesse carro, vão conseguir viajar tranquilo. O espaço dele, o joelho do motorista, espaço assim, absurdo de grande. Eu nunca imaginei que um carro compacto ia ter esse espaço todo, tá?
E outro ponto positivo que eu considero o design dele, eu também acho até interessante. Eu gosto desse estilo meio SUV, né? Ele parece que copiou um pouquinho o Creta, principalmente nessa janela da frente, meia, né? Bem reta as linhas, né? Mas assim é a tendência de design mesmo, né? Esses são os pontos positivos. Pontos negativos que eu não gostei desse carro é a largura do banco traseiro. Eu acho que a largura dele é pequena. Ele, embora tenha 1,74 de largura, né? Que dá quase 10 centímetros a mais do que um Ford Ka. O banco traseiro é o mesmo banco, a mesma largura do banco, ou seja, a lata, né? Eu creio que seja para absorver impacto. A lata dele é mais grossa, prejudica. Botaram um banco mais fino ali. Os bancos mesmo, a espuma dos bancos eu não gosto, tá? O banco, o acabamento dele é fraco, não gosto do acabamento. É muito plástico, sem detalhe nenhum de diferenciação, pelo menos nessa versão aqui, né? Tudo é preto mesmo, tudo no preto. Só a saída de ar ali que tem um black piano, né? Então é tudo preto. Essa versão aqui não tem, por exemplo, vidro elétrico traseiro, não tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento. Então assim, para um carro que hoje custa 78 mil, deve essas coisas, ou seja, se você vai tirar ele da concessionária, você vai ter que gastar com no mínimo um sensor de estacionamento. Mas eu preferia botar uma câmera de ré. Uma câmera de ré com sensor de estacionamento deve sair numa concessionária, para você não ter risco de perder a garantia, no mínimo aí R$1.500 você vai ter que botar. Se você quiser fazer a questão do vidro traseiro, vai gastar mais uns R$300 aí no mínimo. Então esse carro aqui, ele na verdade o preço dele é R$81.000, 80 mil, porque ele sai por 78 e 80 mil, entendeu? Então talvez seja até mais jogo você partir logo para as versões, para a versão 1.0 top, né? Que eu não sei te falar agora de cabeça se tem esses itens, eu vou deixar aí, se tem câmera de ré, se tem então sensor. Então ele tem uns pontos positivos e uns pontos negativos. Os pontos positivos de espaço, de altura, altura do solo. Ponto negativo, painel de instrumento, não gosto. Multimídia, a tela é boa, porém não é muito intuitiva. Muito plástico no interior. Perante a concorrência, pelo preço, vamos colocar o preço aqui de 80 mil. Você leva HB20, já com vidro elétrico traseiro. Você leva Polo, você leva próprio Argo. Ou então, se você não precisa de tanto espaço, você leva um Mob e ainda vai sobrar um dinheiro aí, né? Ah, mas o Mob tem menos espaço interno, o motor é mais antigo, porém é mais econômico comparando com o Citroën. O painel de instrumento é melhor, tá? E o acabamento é tão ruim quanto. Então assim, se você não precisa do espaço, às vezes vale mais a pena economizar e levar um Mob. Porque esse carro aqui ele não tem diferencial de segurança, ele tem 2 airbags apenas também, igual ao Mob. O painel de instrumento dele é inferior, no meu entender. E ele bebe mais do que o Mob, tá? Bebe um pouco mais, embora o motor seja mais moderno. Então fica a seu critério. Eu vou falar mais ainda sobre ele, tá? É um carro ruim? Não é um carro ruim, tá? Só que perante a concorrência dele hoje, eu acho que ele poderia custar um pouco menos, tá? Considerando esses preços que eu pesquisei nessa data mesmo, no WhatsApp da Citroën, tá? Pode haver promoções? Pode. Pode ser que você encontre essa versão aqui por 73 mil, 74, né? Aí pode ser que vale a pena, tá bom? Então por enquanto é só. Peço que vocês acompanhem os outros vídeos do canal que vão sair nas próximas semanas aí, avaliando mais detalhes sobre esse carro aqui, sobre dirigibilidade na estrada, sobre se ele vale a pena comprar ele para uso em estrada de terra, para uso mais em rodovia, tá beleza? Aquele abraço, obrigado, valeu!